ressuscitados com Cristo e buscam as coisas do alto, eles começam a enxergar as coisas do alto, a pensar nas coisas do alto. Então, o que nós falamos no início? Repita novamente comigo. A palavra de Deus, fé exercitada, visão. Então, a palavra de Deus, ela está em Cristo. A palavra de Deus está na quarta dimensão. A palavra de Deus está num lugar celestial. Então, eu e você não conseguimos ler a Bíblia. Muitas pessoas tentam ler a Bíblia. Muitos evangélicos tentam ler a Bíblia, católicos, ou até pessoas que ainda não têm a sua religião. Tentam ler a Bíblia, mas não conseguem. Por que não conseguem? Elas leem, elas só acham que aquilo ali são histórias, são geografia, ou que bonitinho, Jesus é só mais um evento. Por que essas pessoas elas não conseguem entender? Porque Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus, ela está no campo da quarta dimensão. A palavra de Deus está no campo do alto, no celestial. E para que você acesse a palavra de Deus, você precisa buscar a palavra de Deus no lugar da quarta dimensão. Se você busca a palavra de Deus na terceira dimensão, você não encontra ela. Tudo que você tem é letra. E daí você usa a Bíblia para manipular pessoas, você usa a Bíblia para justificar a sua falta de responsabilidade com a vida, você usa a Bíblia para condenar ao próximo, para julgar ao próximo, mas nós não somos assim, amém, meus irmãos? Porque eu e você somos ressurretos em Cristo Jesus, eu e você estamos em uma posição celestial, e agora nós podemos acessar a Bíblia. Então diga assim comigo, palavra de Deus. Nós precisamos acessar a palavra de Deus na quarta dimensão. O Lucas acabou de cantar aqui, quando Abraão ouviu a tua voz, Abraão e Sara receberam uma palavra de Deus. E porque eles receberam uma palavra de Deus, eles puderam exercitar a sua fé. Não adiantava receber a palavra de Deus e não sair da sua parentela. Não adiantava receber uma palavra de Deus e não dar um passo de fé. Você tem que dar um passo de fé. Para quê? Para que você possa olhar para fora da tenda e enxergar as estrelas. Deus diz a Abraão, sai fora da tua tenda, olha para o céu. Você pode enxergar? Você pode enxergar a palavra agora olhando para as estrelas? Olhe para as estrelas e conte as estrelas. Eu e você só conseguimos ter visão espiritual, só conseguimos olhar com os olhos espirituais, só conseguimos pensar nas coisas do alto, quando eu e você buscamos a palavra na quarta dimensão e começamos a exercitar essa palavra que está na quarta dimensão, na terceira dimensão. Existem passos de fé que eu e você precisamos dar na terceira dimensão. E os passos de fé não tem a ver com práticas, entendeu? Tem a ver com a fala. Diga comigo, fala, declaração. Toda ação começa na declaração. Antes de você fazer, você fala. Antes de acontecer, você fala, você declara. Você não vai fazer primeiro para depois falar. Não, você vai falar para depois fazer. Pai Celestial, hoje é segunda-feira, estamos no início de agosto, eu declaro que esse mês no meu trabalho, tudo que eu tocar irá prosperar. Todo trabalho que eu fizer com as minhas mãos será abundante. Eu declaro bonificação, eu declaro aumento de salário, eu declaro vendas maiores, eu declaro que as pessoas irão chegar próximas de mim e elas irão ver Jesus. E daí o que acontece? Você vai fazer. E quando você for fazer, o que vai acontecer? Vai acontecer. Porque você está sacando uma palavra que está na quarta dimensão e você está agindo em fé. E quando você age em fé, você começa a enxergar, você começa a ter visão. Meus amados, Satanás vai vir com mentira tentando falar, tentando colocar. Só que aquele que viu não tem como desver. Sabe? Quantos aqui estão entendendo? É o exemplo do sushi que a gente sempre dá. Quando entrou sushi aqui, todo mundo, ai que nojo negócio gosmento e tal, né? A cultura brasileira a gente não era acostumado com isso. Daí você comeu, pronto. Não tem mais como desver uma coisa que você viu. Não tem mais como desver. Quando você enxerga a palavra, meus amados, quando você enxerga aquilo que Deus está mostrando, não tem mais como você ignorar aquilo que você viu. Não tem mais como. Amém? Você sabia que Deus nos mostrou você que está sentado aqui? Você sabia disso? Deus nos mostrou Adomo.
Isso um dia, essa cadeira que você está sentada, esse palco que você está vendo, essa coisa que eu esqueci o nome que você está vendo, tudo isso foi palavra de Deus, há anos atrás, que precisou de homens e mulheres exercitarem a sua fé, declarando a palavra e pisando em fé, para que a visão acontecesse, para que a manifestação da realidade hoje acontecesse. Isso é assim. A nossa vida aqui na terra é assim, porque o justo viverá pela fé. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Agora, como isso acontece? Eu quero exemplificar tudo isso com a vida de Davi. Nós hoje vamos estudar sobre a vida de Davi. E nessa série que nós estamos começando hoje, Sião agora, nós iremos viver hoje, diga comigo, eu viverei hoje a realidade de Sião, que é o quê? Uma jornada à quarta dimensão, onde o céu desce e o Éden é restaurado. É isso que nós iremos viver. É isso que nós iremos viver. Então, por isso que Deus, Ele entrega Jesus. Por que Deus entrega Jesus? Diga assim comigo, Jesus é o verbo que desde o princípio estava com Ele. Pronto, vamos lá. Se Deus não tivesse entregado a palavra, o verbo é o quê? Diga comigo, palavra. Se Deus não tivesse entregado a palavra para a humanidade nunca poderia enxergar aquilo que está no céu. Mas Deus Pai entregou a palavra, para que agora por meio da palavra a igreja pudesse acessar os pensamentos lá do alto, pudesse buscar as coisas lá do alto. E Davi recebeu essa palavra fora do seu tempo. Na história de Davi vemos Deus colocando uma palavra no coração de Davi. Então ele começou a falar sobre essa palavra. Davi começou a cantar sobre essa palavra. Davi começou a escrever sobre essa palavra. Davi começou a conversar com outras pessoas falando sobre essas coisas. E o que aconteceu foi que Davi, ele começou a enxergar a palavra. Deus começou a trazer sonhos, Deus começou a trazer visões, e Davi começou a enxergar essa palavra. E a partir do momento que ele começou a enxergar essa palavra se concretizou. Então, no exemplo de Davi, 2 Samuel 7, do versículo 1 ao 5, diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Alguém aqui quer mais do que isso? Na terceira dimensão, alguém aqui quer mais do que isso? Quem aqui quer ser um rei e uma rainha aqui na terra? Quem aqui tem esse desejo? De você ter, assim, recursos financeiros de sobra. Se você disser que não, você está mentindo, meu irmão. Quem é que não quer se preocupar como você vai pagar na segunda-feira, ou como você vai resolver? Então Davi, ele alcançou isso. Ele era rei. Segunda coisa que ele tinha, um palácio. Para você sustentar um palácio, você tem que ter muitos servos. Você tem que ter muita coisa, certo? Então Davi, ele reinava, ele morava ali. Terceiro, não era só ter todas essas coisas. Todos os inimigos ao redor estavam derrotados. Quem é que quer todos os inimigos derrotados? Davi já estava com todas essas coisas na terceira dimensão. Na terceira dimensão, Davi já tinha alcançado todas essas coisas. Mas daí olha o que ele diz. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente. Faz o que você tem na sua mente. Põe a mão sobre a sua mente assim. Se você tiver liberdade, repita assim comigo: a minha mente é consagrada a Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Por isso os pensamentos, as visões, os sonhos vêm dele. O que você tem visualizado, o que você tem pensado não tem nada a ver com você.
Tem a ver com Ele. Ele plantou esses sonhos, essas visões na sua mente. Porque agora você e eu temos a mente de Cristo. Então o profeta Natan vira para Davi e fala assim: Davi, faz o que você tem em mente. Olha só, né? O que está vindo na sua mente? Faz isso daí que está vindo na sua mente. Porque se você é ressurreto, você busca as coisas que são do alto, você também pensa nas coisas que são do alto. E então, naquela mesma noite, ele completou dizendo: pois o Senhor está contigo, faz o que tiveres na sua mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natan. Olha só, naquela mesma noite, houve confirmação daquilo que Deus já tinha colocado na mente de Davi. Dizendo assim: vá ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 7 e 8. Salomão dizendo: meu pai Davi tinha no coração e na alma. Diga comigo, no coração e na alma. São duas coisas diferentes. Coloca a mão no seu coração e fala assim: no coração, na alma. Quando nós estamos falando sobre coração, nós estamos falando sobre espírito. Quando nós falamos sobre alma, nós estamos falando sobre alma, sobre mente. Amém? O coração, o espírito, é aquele que crê na palavra. Eu creio, aquele que crer e com fé. Aquele que e com fé. Aquele que e com fé. Crer é com o coração, confessar é com a alma. Por que muitos cristãos não têm visto? Porque não têm confessado. Você crê, mas você não confessa. Você crê, mas você não confessa. Ou talvez você esteja confessando outras coisas que não seja aquilo que você deveria estar confessando. Então, aqui, Salomão está dizendo: o meu pai tinha no coração e na alma, ou seja, Davi tinha muito bem estabelecido a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tinha dado como palavra. Ele cria no espírito dele naquilo que Deus tinha colocado para ele fazer, mas a alma de Davi também era muito bem resolvida. Por que era muito bem resolvida? Porque ele escrevia salmos, ele cantava, ele declarava, ele dizia: Senhor, mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outro lugar. Davi, ele estava engravidado com aquela visão. Davi, ele olhava para todo lado que ele olhava, ele via aquela casa. Para todo lado que Davi olhava, ele via a visão que Deus havia dado para ele. Meus irmãos, a pessoa que enxerga a quarta dimensão, para todo lado que ela olha na condição, ela enxerga o céu. Ela está aqui na terra, ela está olhando para a terra, mas ela vê o céu. Ela vê o céu, ela vê a realidade do céu. Ela vê a realidade do céu. Ela enxerga Sião. Ela enxerga Sião. Ela entende que é para agora, não é para amanhã. Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas Yahvé lhe advertiu: fizestes bem em alimentar em teu coração o propósito de construir. Vocês ouviram isso aqui? Não ouviram, não. Vou repetir. Fizeste bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa. Nós precisamos alimentar o nosso coração com a palavra que Ele nos deu. Tá, vamos lá. Tudo bem que às vezes a gente pode jejuar 1 dia, 2 dias, não sei quem aqui já consegue fazer 3 dias de jejum ininterrupto total, mas a realidade é que nós precisamos nos alimentar, certo? Você precisa de comida no seu corpo, certo? Você se alimenta uma vez na semana? Você se alimenta uma vez no mês? Você se alimenta quanto? Todos os dias. 3 vezes ao dia. Alguns 10 vezes ao dia, né? Por isso que a pancinha está um pouquinho maior. Brincadeira.
O alimento, ele é todos os dias, toda hora, certo? Olha só o que Salomão está dizendo aqui para a gente. Fizestes bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. Aqui está dizendo que Davi, ele alimentou, todos os dias da sua vida, ele alimentava essa visão. Eu imagino Davi assim, às vezes ele estava na rua, na cidade, ele passava na loja, ele via uma cadeira bonita, ele falava, eu vou comprar essa cadeira para a casa do meu pai. Mas nem tem a casa ainda, não, tudo bem, mas eu vou comprar, vou guardar, quando a casa tiver, a gente coloca essa cadeira. Quem está na visão, meu irmão, é assim. Tudo que você vive, tudo que você respira é a visão. É a visão da palavra, daquilo que Deus colocou. Você olha para as coisas, você vê tudo, você vê. Você fala, nossa, isso daqui tem que ter na visão. Aquilo ali, nossa, isso daqui vai ser assim. Tudo que Davi via, ele enxergava. Porque ele estava imerso. Quantos aqui querem estar imersos em Sião? Quantos aqui querem estar... Você talvez não entenda isso que eu vou falar, porque eu também nem vou pregar sobre isso tudo agora hoje. Mas quantos aqui querem estar imersos em Sião? Quantos aqui querem estar imersos na sua habitação celestial? Quantos aqui querem estar imersos na cidade santa? Só que diga assim para o seu irmão, é para agora, meu irmão. Não vai achando não que é lá no Apocalipse, é para agora. Já começa. Amém? Esperança. Pastor Pio falou essa palavra domingo passado. Esperança é estar alegre agora por algo que eu terei amanhã. Olha só. Esperança é estar alegre agora por algo que eu terei amanhã. Sabe assim, quando você vem para o seu filho, você fala assim, filho, amanhã eu vou te levar no Beto Carreiro. Ele vai ficar o dia inteiro te perguntando sobre isso. E ele vai estar muito feliz. Ele vai para a escola rindo, ele vai contar para todos os amigos. Ele só vai falar nisso, ele vai estar feliz o dia inteiro. E por que existe tanta alegria? Daí bateu o carro, ele vai bater o carro e tal, ele viu a situação, ele falou, mas amanhã a gente vai no Beto Carreiro. Daí o pai e a mãe estão falando, nossa, que situação difícil e tal. E ele está preocupado com aquilo, ele está nada. Porque ele só está pensando no Beto Carreiro. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim, nós temos esperança. Nós temos esperança. Fale isso, nós temos esperança. Esperança é estar alegre agora por algo que eu terei amanhã. Você sabe o que nós teremos amanhã? Diga assim comigo, Sião. Diga comigo, Sião. Um dia todos nós estaremos em uma habitação celestial. Um dia todos nós estaremos na morada celestial, na casa celestial, unidos. Mas hoje, já começa hoje. Já é o agora. Já é o agora. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler com bastante destreza esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, antes da gente ler. Vamos cantar, quando Abraão ouviu a tua voz, se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo seu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei. Tua palavra permanecerá. Não existe não. Quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre.
descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, toque no seu corpo, diga assim: aqui está a habitação terrena. Primeira coisa que nós precisamos entender da linguagem profética: no Antigo Testamento, na época da lei, havia a ideia, havia o pensamento de que a presença de Deus habitaria nessa casa. Essa palavra que foi liberada a Davi. E Davi, Salomão, depois construiu esse templo. Já vem vindo lá desde o tabernáculo, né, em todos os momentos pelo povo de Israel. E então, a presença de Deus habitava ali. E hoje nós sabemos que isso também era uma figura para algo que haveria de vir em Cristo, amém? Então, a habitação antiga era uma figura que haveria de vir em Cristo. Essa figura chegou, essa realidade chegou. Diga assim comigo: eu sou a habitação do templo do Espírito. Fechou? Só que nós temos que entender a eternidade. A eternidade, ela tem um fio de linha do tempo que está acima do Cronos, está acima do antes de Cristo, depois de Cristo na terra. Na linha do tempo da eternidade não existe passado, presente e futuro, porque é eterno, amém? Isso significa que essa habitação, apesar de já ter sido concluída em Cristo, ela ainda será concluída. Eu sei que você não consegue entender, nem eu consigo. Mas essa habitação, ela já se tornou em Cristo, mas ela se tornará. Quando se lembram daquela mensagem, daquela série que nós tivemos aqui na Domo, o lugar, falando sobre Cristo, vocês se lembram? Então, existe mais um lugar. Existe o lugar da quarta dimensão. Depois tem mais um lugar. Depois tem mais um lugar. Mais uma habitação celestial. Mais uma morada celestial. Vamos acompanhar. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena, corpo físico nosso, em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna. Aonde? Nos céus. Temos outro lugar, um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos angustiados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhes agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então vamos interpretar esse texto. Todos nós temos um templo, um corpo físico. Esse nosso corpo físico, ele irá passar. Essa semana passada nós, a irmã Neuza, a mãe da Pati, uma senhora muito jovem, 62 anos de idade, faleceu. Nós estivemos ali no velório da irmã Neuza, que foi uma bênção, um tempo de alegria, um tempo de paz,
Por quê? Porque sabemos que agora a irmã Neuza está na habitação celestial. Está na habitação celestial. E é exatamente isso que nós estamos lendo nesse texto de Coríntios. É exatamente isso que 2 Coríntios diz para nós. Diz que quer nessa habitação terrena nesse corpo, quer fora dele, nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor. E por isso, meus irmãos, que Paulo em Colossenses diz: busquem as coisas do alto. Pensem as coisas do alto. Sabe por quê? Sabe por que ele diz isso? Porque assim como Davi o entendeu, nós também estamos entendendo aqui na Domo. Assim como Davi entendeu, nós também estamos entendendo aqui na Domo. A igreja, os santos, foram chamados para materializar o céu na terra. Os santos, eu vou repetir, os justificados, os santos, foram chamados para materializar o céu na terra. Eu e você, meus irmãos, fomos chamados para destruir as obras das trevas. Fomos chamados para curar os doentes, para trazer salvação àqueles que não têm salvação. Fomos chamados para materializar uma realidade que já é em Sião. O Espírito nos dá a visão da quarta dimensão. E quando começamos a falar essa visão, nós começamos a enxergar essa visão, a imaginar essa visão. E quando nós imaginamos essa visão em nossa mente, essa visão ela pode se tornar uma realidade. Então aqui nesse texto de Coríntios, o corpo terreno irá passar, mas por que no final do versículo 10, ele diz assim: todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas no corpo. Isso significa que eu e você precisamos praticar obras, por meio do nosso corpo físico. Diga assim comigo: obras por meio do material. Obras por meio da terceira dimensão. Obras por meio do corpo. A palavra de Deus está nos pedindo isso. Eu sei que tem algumas coisas que é um pouco difícil, sabe, da gente conseguir compreender. Por que eu e você fomos chamados para orar por o doente e o doente ser curado? Aqui na terra isso não deveria acontecer. Vocês estão entendendo? Não deveria acontecer um santo olhar e falar assim: levanta e anda agora. Isso não deveria acontecer, porque o mundo jaz no maligno. O mundo foi condenado pelo pecado. Só que porque eu e você fomos ressurretos com Cristo, temos a palavra, eu e você, através do exercício da nossa fé, da declaração, podemos ter uma visão de enxergar esse homem andando. E quando nós declaramos essa palavra que está na quarta dimensão, o poder e a autoridade que está nessa palavra na quarta dimensão, ela se passa aqui na terra. Quando nós nos reunimos num prédio como esse, nós precisamos entender que isso daqui, o físico, tem a ver com uma materialização da quarta dimensão. Tudo que está na terceira é materializado da quarta. Fomos chamados para praticar boas obras por meio do corpo. E estas boas obras não estão relacionadas com fazer tudo certinho. Não tem a ver com isso. Não é isso. Pare de ficar com medo do tribunal de Cristo. Sabe?
Pare, você é um filho amado do Pai, um herdeiro de Deus. Não fique com medo do tribunal de Cristo. Pare de ficar tentando descobrir o que é o certo e o errado. Não é sobre isso. Esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está dizendo que todos aqueles que são filhos e filhas de Deus têm uma responsabilidade de edificar na terra algo que é celestial, sobrenatural. Das pessoas olharem e falar: o quê? Isso aqui é sobrenatural. O que está passando na sua vida, que isso aqui não é terreno não. O que é isso? Que realidade é essa? Fomos chamados para praticar boas obras por meio do corpo, para que possamos materializar aquilo que é eterno no presente, aquilo que é imperecível no perecível, aquilo que é vida onde existe morte, a saúde onde existe doença. Salmos capítulo 132, versículo 13 e 17 diz assim: o Senhor escolheu Sião. Diga comigo: o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua morada. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, suprirei os seus pobres de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali aumentarei o poder de Davi, e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Amém, meus irmãos? É para agora. Isso é para agora. Essa palavra poder: aumentarei o poder de Davi. Pode voltar o texto ali no último versículo. Aumentarei o poder de Davi. Essa palavra poder é chifre. O chifre de Davi, como uma figura profética, como uma figura messiânica, a respeito do Messias, do último chifre de Davi. Se você quer entender sobre isso, faça isso. Uma figura messiânica, e aqui Salmos está dizendo que será em Jesus que isso vai se cumprir, em Jesus Cristo que isso vai se cumprir. Ali o Senhor abençoará copiosamente. Copiosamente você será próspero, meu irmão. Você será abençoado, você terá abundância. Ali neste lugar suprirei os pobres de pão. Você verdadeiramente sabe, olha só, presta atenção aqui em mim. Você verdadeiramente sabe que uma nação é rica, ou que uma igreja é rica, ou que uma cidade é rica, não quando você tem um grupo de milionários ali que tem tudo, mas você vê vários pobres na rua vivendo. Você sabe que alguém é rico, que uma igreja é rica, que uma cidade é rica, quando os pobres têm pão, quando todos desfrutam da riqueza, da abundância. Lucas 1,69, olha o que diz: Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi seu servo. Essa palavra poderosa é poder no hebraico. Essa expressão hebraica traduzida por poderosa quer dizer literalmente chifre, conforme Deuteronômio 33:17, Salmo 18:1-3, 22:21, 92:10-11, Salmo 132:17-18 que a gente acabou de ler, Malaquias 4:13. Essa palavra poderosa, chifre, a salvação virá pelo chifre de Davi. Está falando sobre uma descendência, uma linhagem messiânica que está em Jesus Cristo, que foi estabelecida em Cristo. Jesus, o Messias da casa de Davi, tem o poder para salvar e libertar todo tipo de opressão e escravidão. Meus irmãos, este é o poder e a autoridade que eu e você temos como igreja. Você e eu precisamos entender que eu e você fomos chamados para estabelecer a habitação do Altíssimo aqui na terra.
Nós somos a habitação do Altíssimo, mas a igreja é a habitação do Altíssimo. Quando nós estabelecemos isso na terceira dimensão, o que acontece? Acontece que nós passamos a ver as pessoas sendo livres da opressão, livres da escravidão. Salvação chega, a eternidade chega. Amém, meus irmãos? Isso é assim, a manifestação da vontade de Deus na terra, como é no céu, para estabelecer a salvação e a libertação. Zacarias 9:9, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o teu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumentinho. Um jumentinho, cria de jumenta. Hebreus 12, 22, 24, mas tendes chegados ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. 1 Pedro 2,6, pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Amém, meus irmãos? Olha só que bênção, olha só que bênção. Nós temos uma profecia antigo testamentária a respeito de Jesus. Nós temos um texto dizendo a respeito do que a igreja verá. E nós temos a realidade do agora. Essa pedra angular já foi estabelecida, é Jesus. E nós podemos hoje viver essa realidade. Diga assim comigo, Sião, agora. Diga comigo, Sião, agora. Diga mais forte, Sião, agora. É para hoje. É para hoje. Nós queremos orar, mas a gente quer fazer, preste atenção aqui em mim, ó. Criançada, silêncio, que entrou. Cada criança pode ir com seu pai, fica bem quietinho. Isso, vamos prestar atenção. As crianças podem entender isso também. Nós vamos orar como igreja. Eu convido você, claro, vou te deixar com muita liberdade, porque eu sei que todos têm os nossos compromissos. Nós estamos terminando hoje 30 minutos mais cedo, justamente para que nós possamos fazer isso. Eu te convido a sair daqui, e nós iremos todos juntos para o próximo lugar da Domo. Amém? Onde nós estaremos para os próximos meses. Amém? Onde nós iremos nos reunir, e nós teremos um tempo de oração nesse local. Eu quero te convidar lá para você. A gente vai andar, nós vamos orar, nós vamos consagrar, nós vamos declarar. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus nos deu a visão da Domo, nós enxergamos essa casa que eu falei para vocês no início. Todo mundo conseguiu enxergar? Todo mundo conseguiu enxergar? E Deus deu essa visão para nós. E Ele mostrou 3 coisas que vão acontecer. Uma delas são as gerações, crianças, adolescentes e jovens. Então nós teremos uma escola, nós teremos uma faculdade, né? Nós teremos desde pequenininho, desde o berçário até educação. Um exército, educação. Segundo lugar, todos nós olhamos para a esquerda. Vocês se lembram o que nós vimos ali? As folhas que curam, não é? As folhas como remédio para as nações, não é? Nós teremos aqui hospital, clínica. Nós teremos um lugar de saúde para as pessoas, onde as pessoas virão, elas serão curadas, elas serão tratadas. Elas pegarão aviões de todo o Brasil, e alguns até do mundo, virão para este lugar para ser curados. Elas irão procurar os métodos, as coisas, mas não é método, é Jesus que está ali. A gente vai ter resultados como nunca antes. Amém? E nós temos no terceiro, ali o território das artes. As artes, através das artes, do cinema, da música,
do teatro, da dança. As pessoas verão Jesus, a arte. E bem no centro ali está essa casa. Bem no centro está essa casa, onde todos aqueles que entrarão com vestes brancas, entrarão para contemplar o sol da justiça, entrarão para em unidade receberem de Jesus. Amém? Então o que nós vamos fazer? Nós iremos ficar aqui neste lugar até o dia 17 de agosto, até o dia 15 na verdade, porque dia 17, se eu não me engano, é segunda, ou enfim, mas é ali dia 15, dia 17 de agosto. Então não perca as próximas reuniões, porque você vai sentir saudade desse lugar. Não vai não. E nós iremos para a nossa nova localização. Essa nova localização que nós iremos, só para vocês entenderem, é uma localização temporária. E nós tomamos uma decisão administrativa com todos os pastores da igreja, com todo o conselho, de nos mudarmos para esse lugar temporariamente, para que estrategicamente nós possamos comprar o nosso terreno e possamos iniciar a construção de toda essa visão. Isso está muito próximo. Então, neste próximo lugar que nós iremos pagar 0 de aluguel, né? Nós não iremos ter custos para estar neste lugar, e será um lugar onde irá nos servir muito melhor do que a estrutura que hoje nós temos aqui. Então, no início desse ano, Deus já nos deu a escola. Não sei quantos de vocês têm acompanhado, mas Deus deu uma escola para a nossa igreja, para Domo. E hoje essa escola já está acontecendo ali, né? Nós temos 110 alunos já naquela escola. A palavra profética, né? Todas as palavras cumprindo. Nós já temos alunos de vários países naquela escola. Essa semana chegou mais uma família americana lá, com os filhinhos estudando lá. Gente de todos os lugares, tem aluno até da Palhoça vindo, né? De Estreito, tudo. O pessoal vem todos os dias só para estudar na escola. E nós já temos pregado Jesus ali, né? Jesus já tem sido pregado. Então nós iremos começar a nos reunir na escola. Nós iremos nos reunir ali durante alguns meses, e para que possamos nesse meio tempo avançar, né? Já estamos avançando, e muitas famílias da escola já têm vindo para a igreja, né? Muitas famílias têm participado aqui conosco, já têm vindo. Muitas famílias têm recebido Jesus ali. E nós cremos que essa visão é para agora. Isso não vai se cumprir daqui 5 anos, 10 anos. É para agora. Repita assim comigo: Sião, agora. Repita comigo: Sião, agora. A próxima coisa que nós iremos fazer, que nós já temos falado aqui, é o nosso orfanato, né? Então ano que vem nós iremos abrir a escola para adolescentes, que irá do 6º ano até o 9º ano. Então nós já vamos começar a receber adolescentes ali. Depois ensino médio, depois a faculdade, nos próximos anos. Mas esse orfanato já é para agora também, né? Isso já está, e eu sei que Deus já tocou no coração de alguns irmãos aqui, né? E o que a gente precisa entender? Toda essa visão que eu estou compartilhando com vocês, ela não vai acontecer só através de mim e da Paula. Quem abriu a escola agora não foi o CNPJ da Domo, só para vocês entenderem, tá? Não, fui eu e a Paula, né? Eu e a Paula. Nós que fomos atrás de investidores, nós que trabalhamos durante o ano de 2024 inteiro, né, para fundar a escola. Hoje ela está ali acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Quem que vai fazer esse orfanato? Quem que vai fazer esse hospital? Quem que vai fazer essas clínicas? Quem que vai estar à frente da faculdade? Quem que vai estar à frente, né, desses centros de artes, de teatro, de cinema? Quem vai fazer isso? Está aqui, ó, a igreja. Somos nós. E eu quero te falar uma coisa: toda a cidade virá. Toda a cidade virá. Todo o Brasil virá.
todo mundo virá beber dessa fonte. Porque Sião é agora. E quando o céu é estabelecido, as pessoas querem ver, porque a realidade é só terrena. Aonde o céu está na terra, eu quero ir lá. Poxa, por que todo mundo é curado de câncer naquele hospital? Por que não tem nenhuma morte naquele hospital? Vem para cá que você também vai ser curado. Isso vai ser assim, meus irmãos. Por que no orfanato não tem nenhuma criança, né? Na casa lar, não tem nenhuma criança dormindo ali? Porque todas as crianças são adotadas aqui. Sabe? E quem que vai adotar essas crianças? Está aqui, ó. Sabe? É assim, meus irmãos. O céu acontece assim. Já não há mais tristeza, já não há mais choro, já não há mais desigualdade, já não há mais violência, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo se estabeleceu na terra, porque Jesus está aqui, amém? Então eu não vou orar aqui, porque senão daí a gente vai orar aqui, depois vai orar. Mas eu quero te convidar a você ir lá. Então nós vamos todos lá para a escola. Eu quero te convidar a você ir lá para a gente orar. Se você não quiser, na verdade eu vou orar aqui, porque talvez tenha alguém que não vai querer ir, então, para você poder ir para casa, né? Para você estar liberado. Mas quem quiser, a gente vai seguir onde fica. A gente faz a volta aqui no trevo ali embaixo. Passou a polícia à direita. Passou a polícia, já entra à direita, é ali. Tá bom? Tem uma bandeira do Brasil ali. Na bandeira do Brasil você já vai se localizar. É ali. Quem precisa de carona, por favor, vá naquele cantinho ali onde estão os alimentos. A gente distribui as caronas aqui. Tem bastante gente aqui na igreja para a gente poder pegar carona uns com os outros e participarmos desse momento especial. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé no seu lugar, por gentileza? Pai Celestial, nós te agradecemos por essa palavra.